reconhecida nacionalmente como a capital do figo roxo. O figo foi trazido para Valinhos em 1901 pelo imigrante italiano Lino Busato. Após 10 anos da primeira muda, o figo já era produzido por várias famílias aqui no município e foi uma grande expansão agrícola para a época. Além do figo, a nossa cidade também acolheu outras histórias que foram trazidas de longe, de perto, por famílias que preservam em suas memórias relatos repletos de sabedoria. Entre elas, a família Queiroz Guimarães, que migrou em nossa região por volta de 1845. Vamos conhecê-la? Essa fazenda aqui, o meu pai praticamente herdou da sogra dele, que vem desde o meu bisavô, Joaquim Teixeira. E Joaquim Teixeira tinha várias fazendas aqui na região. A Fazenda Capivari, Fazenda São Pedro e a Fazenda Morro das Pedras. Depois de 1937 minha avó faleceu, meu pai ficou com essa Fazenda São Pedro. E eu praticamente nasci aqui na fazenda. É o que eu sempre ouvi dizer, né? Que essa estradinha que passa aqui do lado do camping era a antiga estrada para São Paulo. Passava por Valinhos, Vinhedo, Louveira, etc., até São Paulo. Naquelas gôndolas que levavam as pessoas, né, que os escravos iam carregando. Isso há muitos e muitos anos atrás. Depois, o Washington Luiz fez uma outra estrada, a estrada de São Paulo antiga, depois dessa. E finalmente acabaram fazendo a rodovia Anhanguera e Bandeirantes. Meu pai era farmacêutico e ele ajudava todo mundo aqui, sempre deu muita atenção para todos os vizinhos aqui, todos gostavam dele. Tanto que o falecimento dele, eles pediram para fazer a estrada aí, que dá forma, a volta na reforma agora inteirinha, em nome dele, Luiz de Queiroz Guimarães. Então até hoje essa estrada tem o nome dele. A gente, quando morava aqui na fazenda São Pedro, a gente andava muito a pé. Então a gente vinha a pé e tinha aqui num morro, a gente passava por um morro, exatamente aqui onde tem o camping hoje, tinha uma capela. Desmancharam essa capela, que já estava muito velha, muito antiga, né? E o senhor Guimarães, lá do camping, ele ofereceu tijolos e madeiras para fazer aqui. E esse senhor, então, conseguiu com o vizinho que transportasse todo o material. Isso consta que foi em 1936. E ele que levantou a capela, 21 mais ou menos, que eu vim aqui para rezar, porque aqui foi um local que eu frequentei muito, desde muito pequena, porque morávamos numa fazenda próxima. E quando eu cheguei aqui, não dava praticamente para entrar, porque tinha muito mato, muito cipó, ela já estava fechada, segundo os registros que eu encontrei aí, há uns 11 anos sem atividade religiosa. E aí eu resolvi, naquele dia mesmo, que eu ia recuperá-la. Cada vez mais empolgada, a família foi se unindo, meus filhos e todo mundo fazendo um pouco. A comunidade aqui também participou, dando incentivo. E aí assim aconteceu até ela ficar pronta em meados do ano passado. O José Bonifácio de Coutinho Nogueira, que inclusive ele era sobrinho do meu avô, então ele queria fazer um modelo de reforma agrária. Quando ele era secretário da Agricultura, ele ficou sabendo que eu era neto do proprietário e que eu conhecia as divisas. Então ele me requisitou do meu emprego, que era no DEMA, e eu fiquei acompanhando o engenheiro nas divisas aqui todas, né? Então trabalhei praticamente no comecinho da reforma agrária e os meus chefes eram o Dr. Inácio Fonseca, Mário Púrquio, e assim foi, fizeram as divisas, modificou, fizemos as entregas para quem tinha direito. Então eles dividiram em lotes para as pessoas que eram agricultores, mas lavradores mesmo. Aquela pessoa que punha a mão na massa. Não foi para empresário, não foi para nada. E conforme a finalidade que a pessoa ia fazer com o pedaço dele, fizeram diversas medidas. Tinham lotes maiores e lotes menores.
deixaram, vamos dizer, aqui no centro da reforma agrária, tem um núcleo parte social, que tem lá um campo de futebol, tem um clube. Agora então cada um começou a trabalhar, começaram a fazer pomar, e aqui na região de Valinhos predominava a cultura do figo. E eu me encantei muito com a história gostava de maçã. Então eu comecei a plantar maçã, consegui plantar 6.000 pés de maçã e comecei a estudar muito sobre negócio de fruticultura, né? E com isso eu fui ganhando um dinheirinho, comprei um terreno grande lá no interior, que na época era o maior pomar de maçã do Brasil. Naquela época o prefeito era o Jerônimo Alves Correia. Então ele queria fazer o brasão da cidade de Valinhos, e como aqui já tinha, naquela época, tinha muita maçã, então ele pegou e colocou no brasão de Valinhos também a maçã e outras frutas como tem lá, né? A primeira experiência bem-sucedida de reforma agrária no Brasil aconteceu em Valinhos. Esse processo teve início em 1959, quando o governo do estado de São Paulo escolheu a nossa cidade para implementar a primeira fase do projeto Reforma Agrária. Agora vamos conhecer duas das famílias que foram contempladas e permanecem até hoje na produção agrícola. O meu avô tinha sítio em Valinhos, e nós viemos do sítio dele, meu pai comprou aqui na Reforma. O meu pai, conversando com o vizinho dele, daí o vizinho comentou que o governo estava fazendo uma reforma agrária aqui na Fazenda Capivari. E a inscrição era feita na Casa da Lavoura, em Campinas. Daí meu pai foi lá, fez a inscrição, depois ele foi sorteado, que era com sorteio, sabe? Daí ele foi sorteado, daí a minha avó falou assim, pode levar a Tede lá conhecer o sítio dela. Daí meu tio veio, ele tinha um caminhão, daí viemos tudo contente em cima do caminhão. Deu a casa, né, o barracão, que falava galpão, poço de água, e fé em Deus e plantava. Daí meu pai trouxe as mudas de figo para cá e nós fomos os primeiros que começamos a plantar figo. Depois foi mais 2 vizinhos. Muitos anos ficou só esses 3. O meu pai, o Caluzzi e o Estrabelo. Meu pai e minha mãe trabalhavam, formaram o sítio e conseguiram bastante coisa. Que, portanto, meu pai tinha 18 caminhões, tinha uma transportadora. Eu ajudava mais a minha mãe em casa. Porque minha mãe saía de manhã e voltava à noite com meu pai. E eu fazia o serviço de casa, comida. E minha mãe gostava mais, né? Porque ela tinha mais experiência, já pensou? Uma menina de 12 anos. O que eu sempre ajudei foi a embalar figo. E a primeira caixa de exportação fui eu que embalei. Tinha a festa do figo em Valinhos e a gente ia na festa do figo para vender fruta. E estava vendendo uva, ele passou, olhou para mim. Daí marcamos um encontro para o próximo sábado. Ele veio e deu certo o namoro. Ele era de São Paulo. Então ele ligava, a dona Helena, que era a esposa do Zambotti, dava o recado para mim e assim fomos. Namoramos 5 anos. Depois, quando foi para casar, o meu pai pediu para ele se ele queria vir para cá, que ele arrumava serviço em Campinas, né? Daí, eu acho que ele trabalhou uns par de meses em Campinas, daí já quis ficar na roça, já ficou na roça. Essa embalagem ali que você está vendo, ele que desenvolveu. Tanto a caixinha e as 3 pequenas. Era uma gaveta em cima da outra que ia. Daí ele, com meu tio, falou assim, não tem parência o figo. Agora é que está uma fama o figo. Aquele tempo não era muito famoso. Ele e meu tio falou assim, olha, se a gente fosse fazer uma embalagem assim, dava mais aparência no figo. Daí fizeram. Daí todo mundo começou a fazer. A festa era boa, né? Então a gente vendia doce e goiaba. Entre os dois deu para comprar o trator. Nessa chácara aqui tinha uns 12.000 pés. Depois, daí foi comprando outro sítio. Depois, no final, tinha 100.000 pés de figo. Foi ótimo plantar figo. Se você visse o figo que deu aqui, era a coisa mais linda. Faz 60 anos que nós moramos aqui. Faz 30 que nós colhemos figo e 30 está com a goiaba. Que daí mudou o figo para goiaba.
E foi a vidinha nossa trabalhando. Foi um sonho realizado. Foi uma conquista, né, que nós tivemos. Nós viemos lá da chácara Pai do Rosado, em Jundiaí. E nós, o nosso serviço era trabalhar com uva. Peguemos esse sítio aqui no ano de 62, na região de Valinho, para pagar em 20 anos, né? Foi o momento da reforma agrária. Foi a primeira reforma agrária que saiu. Viemos para cá contente, né? Porque peguemos um sítio, vai por conta, né? Só capim tinha o terreno. A casa não tinha força, só tinha linha na rua, não tinha. O governo deu um fogão só. Fogão, mas não tinha bujão de gás. Aí corre fazer fogão, essas coisas, né? Tudo na pressa. O poço tinha pouca água, tocou pagar para fazer o poço, né? Mas nós trabalhamos contente, escuro, escuro. E nosso negócio era uva, entremos aí, já uva na terra. Comecei a plantar os outros, no outro ano já começaram também alguns, né? Plantar uva. E uma família aqui em cima falava que aquilo é lugar de plantar quiabo, milho, essas coisas, né? Eu sabia que ia dar certo. Porque eu com 13 anos já trabalhava com uva. Por fim, a reforma agrária encheu de uva, encheu. Era uva, sorgo, que tem um pedacinho de figo. Sabe? Aqui era terra virgem, era pasto de gado, né? Nunca foi plantado nada. Porque quando você planta uma lavoura numa terra e nunca foi plantada, ela vem maravilha de bom. Como a nossa uva era tão boa, vinha gente de Louveira, de Jundiaí, vinha ver a uva nossa, ficava admirado. Nós levantava para formar aquele primeiro sítio, nós ia com escuro na roça e até que enxergava, trabalhava. O primeiro sítio foi 60 mil pés, depois já caiu aqui, comprou o sítio, no outro dia nós já estava preparando terra, sabe? Aí compramos, prazo de 2 anos enchimos, aí no outro ano comprou outro, já fomos lá plantando também, e assim foi. Quando foi daí mais 10 anos, eu estava com 200 mil pés de uva. Depois apoiava família, meieiro, era tudo meieiro, tudo aquelas famílias grandes, sabe? E nós continuávamos pagando de prestação. Mas as prestações do sítio, a primeira lá em cima, a segunda abaixava, uma vez por ano. A terceira, menos. Quando foi a de 23 caixas de goiaba, pagou. Ficou contente demais, né? Plantar a primeira uva aí. Da implantação da reforma agrária, surgiram alguns armazéns que deram suporte à população local agrícola, entre eles o Armazém Zambotti. Os meus pais, quando casaram, foram morar em São Paulo, né? E depois de um certo tempo eles vieram morar aqui no bairro, não nessa chácara. Moraram no núcleo por um tempo. Depois de um tempo, adquiriram essa chácara junto com o meu tio, né? Por isso a chácara dos compadres, porque eles são compadres. O senhor Zambotti estava morando aqui e surgiu a venda desse sítio, que o dono da família não queria vir para cá. Então o dono resolveu vender. Aí vim para cá com ele. Aí gostei do sítio e compramos aqui. Mas eu fiquei em São Paulo e ele veio morar para cá. Ele morava aqui. Ele falava, vamos pro sítio. Eu falava, eu não vou não. Né? Estava já velho de Varig. Aí eu comecei a dar em cima do doutor, manda eu ir embora, porque eu comprei um sítio. Ah, o senhor comprou um sítio? O senhor entende de sítio? Não, eu não entendo, mas eu quero ir pro sítio. Vinda minha pro sítio é aquele entusiasmo, né? Sítio. Mas acontece o seguinte, que sempre eu trabalhei na sombra, em escritório, e chegar aqui no sítio trabalhar no sol. Então eu peguei uma semana, aquele sol quente, falei, não aguento. Aí falei, pô,
para o seu Zambotti, eu vou comprar um caminhão para nós puxar tijolo para São Paulo. Mas aí também não deu certo. O cunhado dele, do seu Zambotti, tinha um armazém em Valinhos e fechou. Aí ele falou para o seu Zambotti, você quer todo o material do armazém? Você pode levar. Aí ele falou comigo. Eu falei, monta, né? Aí foi aonde que ele trouxe tudo, o material, o barcão, tudo. Aí ele tocou o armazém um monte de tempo, né? E o armazém, assim, era o supermercado da época, né? Porque era o único lugar que tinha para as pessoas fazerem compra do mês mesmo, né? Então, as pessoas vinham, vendia-se de tudo. Antes do armazém, eu sei que a minha mãe trabalhava como costureira. Eu não tenho lembrança desse tempo. Eu era criança, acho que eu era bebê até, quando ela trabalhava como costureira. Costurou para muitas pessoas aqui, inclusive do bairro, para as mulheres, fazia os vestidos que as meninas iam para os bailes, né, que tinha aqui no clube. O fato deles serem comerciantes, né, a maioria das pessoas vinham no armazém, então todo mundo conhecia, ele era muito conhecido. E meu pai tinha esse lado dele de ajudar mesmo as pessoas, né? Ele não media esforços, na verdade é essa, né? O telefone foi uma coisa assim que era um telefone particular, não era um telefone comunitário. Mas ele se tornou comunitário porque pelos recursos, né, que as pessoas não tinham e aqui tinha, então meu pai disponibilizou para as pessoas que quisessem usar também. Então acabou que ele sempre se envolveu com tudo, assim, né, no bairro. Então ele fez parte da APM na escola, na época que a gente estudava, na fundação do centro comunitário. Então, ela é uma pessoa que lutou por muita coisa, né, para melhorias do bairro. A história dos meus pais ficou como um legado para o bairro, né, para a comunidade. Nossa cidade é rica pela diversidade cultural. E vamos trazer uma história que veio do outro lado do mundo, o Japão, que nos ajudou com o desenvolvimento agrícola da nossa região. A família veio do Japão, meus avós com mais 7 filhos, entre eles o meu pai, chegaram no Porto de Santos e de lá foram para Adamantina, no interior paulista, onde lá se instalaram numa fazenda de café, trabalharam lá durante 2 anos para poder ganhar a cidadania brasileira e depois começaram a trabalhar como empregados lá na região mesmo. Passado alguns anos, eles conseguiram comprar uma fazenda de 30 alqueires lá na região, e também conseguiram montar uma mercearia de secos e molhados lá em Adamantina. E lá conseguiram conciliar a agricultura com a mercearia, né? E tudo corria muito bem até que chegou a Segunda Guerra Mundial, tá? E com ela alguns problemas começaram a surgir. E com o passar do tempo a mercearia acabou falindo. E tendo falido, para poder saldar os seus compromissos, eles venderam a fazenda para poder pagar todos os seus fornecedores. Praticamente ficaram sem dinheiro novamente. Aí os anos foram se passando, os filhos todos foram se casando, cada um foi tomando o seu rumo e com meu pai não foi diferente. Primeiro ele chegou aí até Curitiba, onde lá ele conseguiu montar uma mercearia lá também. Aí nesse período aí o meu avô, que tinha alguns amigos aqui na região de Campinas, ele veio passear e entre os amigos lá eles estavam plantando tomate, gostou da região. E os amigos estavam ganhando dinheiro com o tomate. Ele já chegou lá em Curitiba e falou para meus pais: vamos embora para a região de Campinas, que lá tá bom. Primeiramente chegaram aqui no bairro Japiranga, aqui em Valinhos, começaram a plantar tomate e alguns legumes para poder angariar dinheiro, para poder comprar essa terra aqui. Com as próprias mãos ele construiu a casa, a primeira casa que nós moramos ali, tá? E depois começou a se desenvolver. Tá? Começou plantando tomate, ainda que estava muito bom. Alguns produtores aqui que plantavam a goiaba, mas em pequena escala. E aí ele já, ambicioso, ele chegou plantando 500 pés. Ele já conhecia a goiaba do interior paulista, lá de Bauru, lá de uma estação de trem. Ele sempre passava por lá e via um cidadão vendendo goiaba lá.
e vendia muito bem, era gostoso e tal. Eu falei, pô, até que ele falou assim, o dia que eu conseguir comprar uma terra, eu vou plantar goiaba. E foi isso que ele fez. Meu pai foi uma pessoa de uma mente muito aberta, porque primeiro, ele foi um dos primeiros a plantar goiaba em grande escala. Ele tinha uma visão bastante ampla da agricultura que ele queria praticar. Então, sempre ele buscava novidades e atingiu o que ele atingiu. Meu Deus do céu, é uma coisa muito fabulosa. Cada colheita é uma surpresa diferente. Não é porque, por exemplo, nessa quadra eu colhi frutas maravilhosas dessa vez, na próxima safra vai ser a mesma história. Não é, porque vai depender de chuva, de sol, né? Vários fatores, da alimentação do solo, como é que está. Então é uma surpresa. Por exemplo, se eu podar a planta, o pé de goiaba hoje, eu vou colher a goiaba só daqui a 7 meses. Tá? Então a goiaba vermelha demora 7 meses o processo dela e a branca demora 8 meses. Tá? Então, para que a gente tenha colheita sequencialmente durante o ano todo, a gente tem que estar muito atento à época de poda. No frio não brota, você não pode querer cortar que não vai brotar e não vai colher. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha êxito na colheita. Com 89 anos de idade, ela me ajuda aqui em embalamento. Quantas vezes eu já falei para ela, mãe, deixa que eu me viro, eu faço aqui, mas não, eu prefiro vir aqui no barracão, aí a gente fica conversando, fica dando risada. Quando não tem colheita, às vezes ela fica meio que amoitada em casa, então ela prefere os dias de colheita, que aí se encontra com todo mundo, conversa e se distrai. Ela era uma fera no ensacamento de goiaba. Nossa, ela ensacava muito, ensacava uns 4.000 saquinhos por dia, mais ou menos. Como pudemos ver, Valinhos tem muitas histórias e hoje tivemos a oportunidade de conhecer algumas delas. Olha, esse trabalho que vocês estão fazendo é história. Agora, então, por exemplo, o país que não tem uma história não tem identidade, não é verdade? Então é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, trabalhoso. Vocês têm o cuidado, vamos dizer, de entrevistar gente que estão há mais tempo, né, aqui na região. E como vocês vêm aqui, vocês vão também em outras regiões. Então vocês escrevem a história de Valinhos. Eu acho um trabalho nobre e muito importante. Eles têm bastante paz, bastante união, que trabalham para conseguir as coisas. Que a gente tem sempre que fazer o bem e olhar pela necessidade do outro também, né? Eu acho que quando a gente faz o bem, a gente atrai o bem. A pessoa que mora em sítio ou cidade, se quer viver bem, tem que saber tratar o povo. Então trata todo mundo igual, que você se torne outra pessoa. É que eu espero que as novas gerações tenham consciência de que a população está aumentando e que nós precisamos ter essas gerações também na agricultura, porque todo mundo quer ir para a cidade para ter comodidade, para ficar tranquilo, mas o grande problema que eu já estou enxergando vai ser a falta de comida daqui a alguns anos. E eu queria que essa capela continuasse sendo cuidada e que continuasse com atividades religiosas para as gerações futuras. Está fazendo um trabalho muito importante, porque são histórias que ficam eternas. Então é muito importante isso, porque às vezes as coisas ficam esquecidas na vida, no mundo. E tendo uma pessoa querendo fazer essas histórias de Valinhos e tal, fica eterno. Um dia ou outro ela aparece.